Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Gustavo Boian Pancotti e hoje vamos estudar os princípios da Seguridade Social. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós aqui hoje, dando continuidade ao conteúdo programático, vamos aqui nos preocupar com o estudo dos princípios que informam, que dão suporte ao sistema de Seguridade Social, né? E aí a gente vai começar então onde esses princípios se encontram. Professor, onde estão localizados esses princípios? Onde eles estão previstos? Eu queria pegar a lei para justamente ver onde que eles estão localizados, onde que eles estão dispostos, de que maneira eles estão previstos. Então a resposta aqui é muito simples, senhoras e senhores. Os princípios da Seguridade Social, eles se encontram no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. No artigo 194 caput, tem a informação de que o sistema de Seguridade Social ela é capitaneada por 3 frentes, pela saúde, pela assistência e pela previdência, com a atuação popular, né, de uma gestão quadripartite entre os aposentados, os trabalhadores, os empresários e o poder público, e aí fala que vai ter por base os seguintes objetivos, é lá que está assim no parágrafo único. E dentro então do artigo 194, parágrafo único, inciso 1º, a gente vai ver o primeiro princípio da Seguridade Social. E qual que é o primeiro princípio da Seguridade Social? É justamente com relação à universalidade de cobertura e de atendimento, ok? Então a universalidade como princípio da Seguridade Social refere-se a 2 viés: universalidade na cobertura e universalidade no atendimento. A universalidade no atendimento diz que a Seguridade Social ela vai alcançar tanto as populações urbanas como as populações rurais. Ou seja, todas as pessoas que se encontrarem dentro do território nacional, inclusive os estrangeiros, receberão atendimento da Seguridade Social desde que atendidas as exigências previstas em lei, né? Então a gente observa que todas as pessoas podem usufruir da Seguridade Social, justamente em decorrência dessa universalidade de atendimentos, ou seja, todas as pessoas serão atendidas, ok? E além da universalidade de atendimento, também tem a universalidade de cobertura, né? Quando a gente fala cobertura, várias ideias vêm à nossa cabeça, né? Do lugar mais alto, eu moro na cobertura de um prédio. Ou então você também pode pensar numa coberta, né? Quando está com frio, o que você faz para se proteger? Você usa uma coberta. E às vezes a gente vai puxar a coberta para proteger a cabeça que está com frio e às vezes o pé fica de fora. E aí você vai querer puxar a cobertura, o cobertor, melhor dizendo, para o pé, a cabeça fica de fora. Então o que acontece? A cobertura aqui, entendida, é justamente para proteger certas situações que podem ocorrer na nossa vida. Então olha só que interessante. Aqui a universalidade de cobertura se refere a situações da vida que a lei confere proteção. Como são chamadas essas situações que podem acontecer com a nossa vida que a lei confere uma proteção? São chamadas as contingências sociais. E toda vez que ocorre essa contingência social, o poder público cobre ela, ok? Então é justamente essa a ideia de cobertura das contingências sociais, ok? Então todas as pessoas
que se encontrarem dentro de determinadas contingências sociais serão amparadas pelo poder público. Então, a necessidade, a situação de miséria, por exemplo, como está lá na assistência social, é uma contingência social. A deficiência da pessoa, a deficiência física, mental, sensorial, intelectual, mental, seja lá o que for, está protegido, é uma contingência social. A idade avançada, o idoso, por exemplo, tem o estatuto do idoso, é uma contingência social que a lei confere proteção, né? Vai conferir proteção para aquelas pessoas que atendem às situações previstas na lei. A morte é uma contingência social. A invalidez é uma contingência social. Então, todos aqueles que se encontrarem dentro dessa situação vai receber a cobertura do poder público em razão disso, ok? Então, aqui nós analisamos o primeiro princípio, o princípio da universalidade de atendimento e da universalidade de cobertura, ok? O segundo princípio é um desdobramento da universalidade, ok? É quase semelhante à expressão, mas não é a mesma. Lá nós falamos universalidade, universo, né? Tem aqui dentro do estúdio a foto do universo, olha que coisa linda, não é verdade? Ao lado do universo tem a uniformidade. É o segundo princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e às populações rurais. E o que isso quer dizer? É uma igualdade de tratamento, né? É o princípio da isonomia, da igualdade dentro da Previdência Social. Então, tanto as populações rurais como as populações urbanas vão ter direitos a recebimentos de benefícios da Previdência Social, da assistência social e da saúde de maneira uniforme e equivalente, ok? Professor, mas o que quer dizer essas palavras, a uniformidade, a equivalência? Então vamos pensar o seguinte: todos os benefícios destinados à população urbana também serão destinados à população rural. Ok? Então olha que interessante. Se existe aposentadoria por idade do trabalhador urbano, também vai existir aposentadoria por idade do trabalhador rural. Se existe pensão por morte para o trabalhador urbano, também vai existir pensão por morte para o trabalhador rural. Invalidez rural tem invalidez urbana. E assim, senhoras e senhores, dessa maneira, então há uma uniformidade. Uniformidade, portanto, significa a aplicação dos mesmos benefícios e serviços da Seguridade Social, tanto para a população urbana como para a população rural. A importância desse princípio é porque antes da Constituição Federal de 88, o tratamento dado para a população rural era diferente da população urbana. A população rural não tinha tantos benefícios como o regime urbano tinha de proteção social. E a Constituição então veio a colocar tudo no pé de igualdade. Por isso que eu falei agora há pouco que o princípio da uniformidade e da equivalência, ele traduzia uma ideia de igualdade, de isonomia dentro da Seguridade Social, ok? A equivalência, por outro lado, né, refere-se justamente à questão de valores, né? Ou seja, a maneira pela qual vai ser calculada a aposentadoria de um trabalhador rural vai ser a mesma forma que vai ser calculada a aposentadoria do trabalhador urbano. Vejam bem, tá? É muito importante aqui ter a seguinte noção: equivalência não significa igualdade no valor do benefício, né? Até porque, quando vocês tiverem aula aí de segurado especial da Previdência Social, vocês vão ver que o segurado especial, que é aquele trabalhador rural, né, que presta serviços em regime de economia familiar, ele não realiza uma contribuição direta, né? A contribuição dele é paga de forma indireta através da nota de produtor. Então, por conta disso, a lei garante a ele, lá no artigo 39, inciso 1º da Lei 8.213, o valor mínimo de benefício por meio do salário mínimo,
né? Vai ser garantido a ele o salário mínimo. Mas no inciso 2º do artigo 39, é conferida a ele a possibilidade de contribuir, se ele quiser. E aí sim, né, você vai olhar a partir disso aí situações equivalentes, né, dos benefícios urbanos e dos benefícios rurais, ok? São tratados sempre de uma mesma forma equivalente, ok? Tranquilo? Vamos por terceiro princípio? Ótimo! Terceiro princípio, senhoras e senhores. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Professor, seletividade e distributividade. O que é uma coisa? O que é outra? Elas são expressões equivalentes? Querem se dizer a mesma coisa? Não. Quando a gente fala seletividade, a gente remete àquela expressão seleção. Ah, aquela pessoa é muito seletiva. Quer dizer, ela escolhe aquilo que ela quer ou não quer. Não é assim a ideia que a gente faz? Pois bem, olha que interessante então, senhoras e senhores. A Constituição selecionou quais serão as contingências sociais que será protegida pela Previdência, pela Seguridade Social. Então vamos escolher a morte como a contingência que vai merecer proteção? Vamos. Então seleciona a morte. Acidente do trabalho, vamos proteger? Vamos proteger. Então coloca o acidente do trabalho. Reclusão, vamos. A reclusão não protege a figura do preso, né, senhoras e senhores? Vamos desmistificar essa ideia equivocada, né? A reclusão gera benefício para os dependentes, né? Assim como a morte, né? Então vamos colocar proteção para os dependentes em razão da reclusão. Vamos colocar, né? Maternidade, vamos proteger? Vamos proteger. E aí, senhoras e senhores, o poder público, então, selecionou quais são as contingências sociais que vai garantir proteção do Estado, né? Ou seja, em razão dos riscos que a sociedade pode ser suportada, a Previdência e a Seguridade Social escolheram, então, quais serão, né, a proteção que vai ser conferida para cada um, né? E a seletividade fixa um rol de prestações da Previdência Social. Olha que interessante, né? A doença é uma contingência social escolhida, né, selecionada? Foi, então vai gerar o auxílio-doença. A morte, pensão por morte, reclusão, auxílio-reclusão, né? Idade avançada, aposentadoria por idade. Trabalhar em condições especiais, aposentadoria especial, né? Acidente de trabalho, né? Tem o seguro de acidente de trabalho, tem o benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, a invalidez. E aí, senhoras e senhores, né? Sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo? E a distributividade, professor, como é que fica a questão da distributividade? Gente, a Seguridade Social vai levar em conta, garantir e distribuir e atender o maior número possível de pessoas, né? Vai distribuir para todas as pessoas possíveis as prestações da Seguridade Social. Então aqui a distributividade, ela está num viés, mas como eu vou falar assim, de funcionamento das definições, né? Do funcionamento das definições dos quadros de prestações previdenciárias, né? Como que vai ser distribuído, qual que foi a maneira pela qual o legislador escolheu que esses benefícios devem ser concedidos, ou seja, quais são os requisitos para que exista a distribuição dos benefícios da Previdência Social, ok? Indo então para o próximo princípio, esse princípio é muito importante, mas também não é muito complicado, ok? Fala-se acerca da irredutibilidade do valor dos benefícios. Ou seja, se uma vez foi concedido o valor do benefício, aquele benefício não poderá ser reduzido pelo poder público. Notem que aqui o valor, a irredutibilidade do valor do benefício é uma noção de valor real.
Então, se eu recebo hoje um benefício de R$ 1.000, eu não vou poder, no mês que vem, receber um benefício de R$ 998, porque reduziu R$ 2. Não pode o poder público diminuir o valor real dos benefícios. Por que eu falo valor real? Porque muita gente confunde valor real com poder de compra, né? São inúmeras as pessoas que vão ao meu escritório com a seguinte afirmação: ah, doutor, quando eu me aposentei, o valor do meu benefício era de 5 salários mínimos. Hoje eu só recebo 2 salários mínimos. Teve uma redução o meu benefício, porque tinha que fazer uma equivalência do salário mínimo com o que eu recebo hoje. Não é assim? Muitas pessoas pensam desse jeito, mas pensam e esse pensamento é errado. O próprio Supremo Tribunal Federal falou que não pode equiparar valor dos benefícios com base no salário mínimo. Se lá, quando ele aposentou há 10 anos atrás, era 5 salários mínimos e hoje ele está recebendo 2, não quer dizer que houve redução do valor do benefício. Porque às vezes, quando ele se aposentou lá, ele se aposentou, por exemplo, com R$ 2.000. Hoje ele está recebendo R$ 2.800. Então, de 2.000 para 2.800, não houve redução do valor. O valor aumentou. É justamente isso que a Constituição prega. Valor e irredutibilidade acerca do valor real dos benefícios, ok? Está lá no artigo 201, parágrafo 4º, que a cada ano vai ser feito um reajuste do valor dos benefícios que será definido em lei. Tudo bem, senhoras e senhores? Maravilha, então. Sempre lembrando que nunca vai existir benefício da Previdência Social inferior a valor de um salário mínimo, exceto um que é o auxílio acidente. Tudo bem? Exceto esse, todos os valores têm que ter um valor de, no mínimo, um salário mínimo, ok? Então, vamos agora para o próximo princípio. O próximo princípio, ele busca aqui uma noção acerca do custeio da Seguridade Social, fala acerca da equidade na forma de participação custeio, né? Quando a gente for estudar o custeio, a gente vai ver que é justamente um pilar muito forte do estudo de arrecadação de recursos da Previdência Social, né? O artigo 195 da Constituição Federal expressamente fala que a Previdência, a Seguridade Social vai ser custeada por recursos financeiros, né? De forma direta, através das contribuições sociais, né? O próprio contribuinte paga, ou então através também das contribuições previdenciárias, aquelas que são descontadas, ou também de forma indireta, através de receitas orçamentárias da União, dos estados, do município. Tudo bem? Mas, professor, eu quero saber da equidade. O que é equidade? Qual que é a ideia de equidade que eu posso adotar aqui? A equidade, ela pode ser visualizada com a aplicação de justiça no caso concreto. Então, a gente analisa da seguinte maneira: se eu ganho mais, eu vou contribuir com mais. Se eu ganho pouco, eu vou contribuir com pouco. É justamente uma noção de capacidade contributiva. Aquele que ganha mais, contribui mais. Aquele que ganha menos, contribui menos. E a própria legislação, senhoras e senhores, do custeio, ela prevê forma escalonada de alíquotas de contribuição, que vai de 8% até 11% a ser descontado na folha de holerite do empregado. Então, se ele ganha pouco, desconta de 8%. Se ele ganha muito, desconto de 8% vai para 11%, porque é justamente uma forma pela qual vai se observar, né, variações de contribuições de acordo com a capacidade contributiva. E olha que interessante, a atividade que ele desenvolve, por exemplo, é uma atividade de alto risco, né? Então, além da contribuição previdenciária, o patrão também vai pagar um seguro de acidente de trabalho, que é pago além da contribuição previdenciária. E qual que vai ser o valor do seguro de acidente de trabalho? De acordo com o risco, né?
Se é uma atividade de baixo risco, é 1%. Mas se é uma atividade de alto risco, porque ele trabalha em ambiente nocivo à sua saúde, então sobe essa porcentagem, né? Vai de 3, 4, 5%, dependendo da situação. Então aqui a noção de equidade na forma de participação de custeio é justamente, né, uma aplicação de princípio da isonomia também, dentro da Seguridade Social com relação ao custeio, né? De acordo com a capacidade contributiva, ele vai contribuindo mais ou vai contribuindo pouco, ou às vezes, dependendo, como é o caso dos segurados especiais, eles nem contribuem de forma direta, né? Eles contribuem ali sobre o faturamento da produção, ok? Vamos continuar ainda nos princípios? São inúmeros princípios, mas a gente vai conseguir ver todos nesse bloco aqui, ok? Outro princípio, melhor dizendo, refere-se à diversidade de base de financiamento. Então, olha só. No princípio anterior, a gente viu que aquele que ganha mais contribui com mais, aquele que ganha menos contribui com menos ou às vezes nem contribui. Aqui, o que a gente observa? Que o financiamento da Seguridade Social pode ser feito através de uma forma diversificada, diversidade, né? Ou seja, o dinheiro que entra na Seguridade Social tem por origens diversas fontes, por isso que fala diversidade na base de financiamento. O dinheiro que entra nos cofres da Seguridade Social advém de várias origens, né? E como que é feito? Simples, repetindo o que foi dito anteriormente para puxar a linha de raciocínio. A base de financiamento da Seguridade Social pode ser feita de forma direta, através do pagamento das contribuições sociais ou através do pagamento das contribuições previdenciárias, ok? Tendo noção que contribuição social é para abastecer a previdência, a assistência à saúde, e a contribuição previdenciária é só para contribuir diretamente à previdência, tudo bem? Então tem a contribuição direta, tudo bem? E essa forma direta. E a forma indireta. A forma indireta é justamente repasse de recursos orçamentários dos estados, do município, do Distrito Federal e também da União. Quando é feita a lei de diretrizes orçamentárias, são elaborados 2 orçamentos. O orçamento do Tesouro Nacional e o orçamento da Seguridade Social. E dentro do orçamento da Seguridade Social, tem receitas ali que são enviadas, né, da União para a Seguridade Social. Se bem que aqui tem uma troca, porque também tem a previsão da DRU, né, da desvinculação da receita da União, que é justamente uma parcela que retira da Seguridade Social e a União se utiliza dela para pagamento de despesas próprias, ok? Mas a ideia principal é a diversidade de base de financiamento, que pode ser de forma direta ou de forma indireta. Tudo bem? Maravilha, então. Próximo princípio fala acerca do caráter democrático e descentralizado da administração da Seguridade Social. A gente sabe que a nossa Constituição Federal ela tem por base, né, um regime democrático, até porque foi uma Constituição promulgada para romper a Constituição anterior em face de um novo regime democrático que foi implantado no Brasil com o fim da ditadura militar. Então, o que buscou o Constituinte naquela ocasião? Atribuir também na administração da Seguridade Social uma natureza democrática. E essa natureza democrática se faz através de uma gestão quadripartite. Como assim, professor, quadripartite? Simples. Na administração da Seguridade Social, você vai observar a representação de pessoas do governo, dos aposentados, dos desempregados, trabalhadores e dos empresários patrões. Então, a própria Lei 8.213, senhoras e senhores, no artigo 3º, que estabelece sobre o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, coloca lá que o órgão colegiado do Conselho vai ter 6 representantes do governo federal,
e 9 representantes da sociedade civil. Por que 9? Porque 3, né? 3 vão ser representantes dos aposentados, 3 vão ser representantes dos empregados, dos trabalhadores, e os outros 3 que sobram, representantes dos empresários. Por isso que são 9 aqui e 6 do poder público, ok? Então, por conta disso, a própria Constituição Federal aqui apresenta uma forma de democratizar a administração da Previdência Social por intermédio dessas pessoas, né? Ah, professor, mas quem que escolhe esses trabalhadores? Simples, são os sindicatos que fazem indicação dos nomes dessas pessoas para trabalharem nessas condições, né? Através das confederações, os sindicatos, as federações, elas indicam o nome para fazer parte desse conselho, ok? E aí, então, a gente analisa, já encaminhando para o final, o penúltimo princípio, que é o princípio da contrapartida. O princípio da contrapartida não está lá no artigo 194, ele está no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que traz uma ideia muito interessante. Qual que é a ideia da regra da contrapartida? É o seguinte, que nenhum benefício da Seguridade Social pode ser criado ou majorado, ou seja, ter o valor aumentado, sem indicação da fonte de custeio. Ou seja, para se criar um benefício, aumentar a área de cobertura para outros tipos de pessoa, ou para aumentar o valor do benefício, há necessidade de indicação prévia de qual vai ser a fonte de custeio, ou seja, de onde vai sair o dinheiro para viabilizar justamente esta majoração, extensão ou criação de um benefício novo, ok? Então a concessão de um benefício, ela fica vinculada à fonte de custeio. Se você indicar qual que vai ser a fonte de custeio, você pode criar. Se você criar um benefício novo sem indicar qual é a respectiva fonte de custeio, vai ser inconstitucional, porque a regra da contrapartida é um princípio, mas a gente fala regra, né, indica esse fundamento, ok? E o último princípio é um princípio muito utilizado pela Previdência Social quando a gente analisa discussões judiciais acerca da revisão de benefícios, de valores de benefício, né? Que é justamente o princípio do equilíbrio financeiro atuarial. Então aqui a gente vai estudar dentro desse princípio o quê? Os critérios de sustentabilidade do sistema de seguridade social. Porque aqui há 2 elementos, o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial, ok? A partir do equilíbrio financeiro e a partir do equilíbrio atuarial é que a gente vai fazer uma projeção de sustentabilidade da previdência social, da seguridade social. Então, a partir daí, né, no equilíbrio financeiro, a gente vai ver as fontes de custeio, né? Se as contribuições arrecadadas hoje, elas servem para pagar as prestações da Previdência Social. Então, equilíbrio financeiro. Tem que entrar uma quantidade de dinheiro e sair uma certa quantidade de dinheiro dos cofres públicos para manter o equilíbrio do que se arrecada e do que se concede, ok? Além do equilíbrio financeiro, existe também o equilíbrio atuarial. A regra atuarial é uma noção de matemática, senhoras e senhores, onde a gente faz aqui uma projeção para o futuro. Faz uma régua atuarial visando justamente criar uma projeção e estabelecer se no futuro a gente vai ter condições de sustentabilidade do sistema de seguridade. É uma regra muito importante que às vezes a aplicação depende de variações diferentes. Mas olha só que interessante. Na década de 80, a pirâmide da estrutura social do Brasil era composta por poucas pessoas velhas e muitos jovens trabalhando. E hoje houve uma inversão da pirâmide. Hoje nós observamos muitas pessoas velhas recebendo benefício
e poucos jovens trabalhando e contribuindo para a Previdência Social. Antigamente, um casal tinha 5, 6 filhos. Se você pega mais antigamente, né, o casal tinha 7, 8, 10 filhos, populações rurais eram assim. Hoje, não são raras as situações onde a gente observa um casal com um filho, ou às vezes um casal sem filhos. Quem que vai pagar a aposentadoria desse pessoal no futuro? Então aí a importância do estudo desse princípio na organização e no estudo, né, da sustentabilidade financeira, né, e do sistema da Previdência Social, ok? Então é isso aí, a aula de princípios nós esgotamos do estudo. Muito obrigado e até mais.